Bom dia, gente. Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos exercícios com o Illustrator e hoje a gente vai aprender um pouco sobre como utilizar uma ferramenta do Illustrator que ela tanto é legal para um trabalho diferente de moda, que é o de design de superfície, como também pode elaborar e deixar o trabalho de vocês de desenho técnico mais interessante, tá certo? Que é como que a gente pode utilizar as predefinições e as ferramentas de estamparia e repetição de padrões do Illustrator. Ele tem um trabalho super bacana de construção de rapós, que é como que a gente define um módulo básico que vai ser repetido numa estampa corrida, tá? Eu tô aqui passando para vocês alguns exemplos de rapós e como que eles se comportam na repetição para dar a estampa corrida, tá? E no Illustrator isso vai servir para a gente, a partir dos desenhos que vocês já têm, né, de peças, a gente pode utilizar eles em PIB, botar cor, mas eventualmente, se vocês quiserem dar uma elaborada, o Illustrator tem essa ferramenta aqui de padrões, SWOTs e rapós, eu não sei como, depende da tradução, e aí vocês podem colocar desenhos na roupa que vocês quiserem e até mesmo criar os próprios desenhos de vocês, tá bem? Então hoje a gente vai utilizar essa ferramentinha. Vocês receberam esse arquivo aqui, que são os elementos frutas, tá? E aí, a partir deles, a gente vai montar um rapó com duas variantes para começar a aplicar isso nessa blusa que eu também criei, tá? Eu vou deixar ela aqui PIB, basiquinha, e vamos lá para o nosso rapó. Para começar, vocês vão criar um quadrado com o tamanho do rapó de vocês, selecionando a ferramenta retângulo, dando um clique, ela abre essa predefinição, onde vocês vão colocar o tamanho do rapó da estampa de vocês. Eu escolhi 10 por 10 centímetros, para mim é um rapó razoável, mas vocês podem colocar qualquer outro. É bacana que seja um rapó X por X, porque rapós irregulares são mais complicados nessa técnica que eu vou apresentar para vocês. E lembrando, cada um acaba desenvolvendo uma técnica, existem milhares de formas de fazer, milhares não, algumas formas de fazer rapó no Illustrator, eu vou só ensinar uma delas. Então, criei meu retângulo perfeito aqui de 10 por 10, ele está com preto e branco, né? Aqui a predefinição dele, o contorno preto e o preenchimento branco. Eu vou dar um Ctrl X, porque novamente eu me esqueci de criar uma camada nova, e aqui sim eu vou colocar o meu retângulo, porque ele vai servir só de base para eu montar o meu rapó. Eu vou arrastar ele aqui para trás, vou bloquear e vou começar a montar. Como que eu monto? Eu vou pegar esses elementos e vou começar a distribuir eles de uma maneira aleatória aqui, tá? Eu posso mexer no tamanho deles, se eu quiser mais, posso girar, posso colocar uns de cabeça para baixo, isso é muito legal em estamparia, que a gente chama que a estampa não tem pé nem cabeça, porque se vocês fizerem todos os elementos para cima, vai dar a impressão de que a estampa na hora do corte, ela vai ter pé. Então uma estampa com pé pode correr o risco da manga sair com as frutas para baixo e o corpo da blusa sair com as frutas para cima. Então isso aqui já é uma dica para quem for montar rapó, priorize estampas que não tenham pé nem cabeça, por isso os elementos aleatórios. Aí eu já montei aqui uma orientação desses elementos de uma maneira que eles que dê certo para o que eu vou fazer. Vocês podem copiar essa orientação ou montar a orientação de vocês, mas um detalhe é que a gente sempre se preocupa em deixar duas arestas do quadrado livres e duas arestas
passando, porque esses elementos que estão passando do quadrado, eles vão ser legais para fazer a integração e a repetição sem que pareça que você emendou quadradinhos, porque um elemento vai estar interligado e conectado com o restante da estampa. Isso vai dar ritmo para ela, tá bem? Aqui eu vou copiar, né, aqui eu já juntei o meu retângulo, eu coloquei na mesma camada, mas eu poderia não colocar, aqui está o meu retângulo de base, né, que eu tinha mostrado. Por quê? Porque para a gente fazer o rapó, vocês vão utilizar esse elemento, esse retângulo de 10 por 10, e aí eu vou começar a repetir, a partir desse retângulo de 10 por 10, os meus elementos que estão passando dele. Então, eu venho aqui, seleciono os dois elementos que estão passando dele, aí eu vou aqui em efeito, distorção, distorcer e transformar, e eu acho que é transformar, pronto, transformar. E aí esses elementos eles vão ser replicados na horizontal. E aí eu só venho aqui e coloco o tamanho eu vou dar um preview aqui, e aí vocês podem ver que ele já duplica, ele não duplica, né? Ele transforma 10 centímetros, então eu ando 10 centímetros com esses objetos. Eu vou botar aqui uma cópia, e aí ele vai duplicar esses meus objetos 10 centímetros a partir do objeto de origem. Vou fazer isso com os elementos aqui de cima, efeito, distorção e transformação, transformação. Eu dupliquei horizontalmente, agora eu vou duplicar verticalmente, 10 centímetros. Pronto. Vou dar um preview. Opa, fiz horizontal. 0. É verticalmente, 10. Vejam que ele já dá aqui um preview do que eu estou fazendo e eu sempre lembrando de fazer uma cópia. Ok. Pronto. Esses meus elementos, eles duplicaram. Eu posso vir aqui, eventualmente, e dar uma mexida nisso. Posso aumentar. Nunca mexo nos elementos das arestas, porque eles já estão emendados. O máximo que eu posso mexer é o que eu mexer em um, eu vou mexer no outro. Então, mas não evitem fazer muitas mudanças nos elementos das arestas e nem mexer no quadrado, tá? Por isso que é bacana o quadrado estar bloqueado. E o meu não está aqui, certo? Posso também mexer na cor de um objeto. Somente clicando nele, dando 2 cliques, ele vai abrir um grupo, né, que é o grupo onde eu quero mexer. Eu vou desagrupar isso aqui, clico fora, clico mais uma vez nesse Ungroup aqui. Pronto, posso botar de repente essa pera mais limão, uma pera mais verdinha assim, e volto aqui. Posso mexer na cor da banana, posso mexer em tudo que eu quiser, tá? Só não vou mexer nesses que são repetições, certo? A partir disso, vocês vão selecionar esse quadrado, ele tem que estar atrás de tudo. Esse quadrado ele vai ser o fundo do rapó de vocês. Eu vou escolher um fundo verdinho turquesa, que é uma cor que não tem um azulzinho turquesa, que é uma cor que não tem nessa estampa. Eu acho que pode combinar com os elementos dela. Vou botar mais um pouquinho de azul do que de verde, ok? Enfim, a cor que vocês quiserem. E aí eu vou tirar o contorno desse meu quadrado. E a partir desse quadrado eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl F para colar um quadrado em cima do outro. Esse quadrado ele tem que estar com as predefinições todas transparentes, de preenchimento e de contorno. Aqui o contorno já está transparente, eu vou transformar o preenchimento em transparente. Eu vou arrastar organizar ele para trás de tudo. Pronto. Por quê? Porque esse quadrado ele vai ser a orientação para o meu rapó. Aí aqui eu tenho a opção SWOTs, que não sei como é que vai estar em português. Eu clico em tudo isso daqui e arrasto. Pronto. Eu já tinha um aqui que eu vou deletar, que eu tinha feito para teste. Então, a partir de quando você já arrasta para cá, já fica salvo o quadrado padrão de vocês, e vocês podem criar qualquer objeto e colocar o desenho do padrão de vocês.
Se eu quiser, eventualmente, uma outra cor, eu vou aqui, clico e arrasto com o Alt, seleciono só o quadrado azul, mudo a cor dele para que cor que eu posso botar aqui? Um laranja, talvez vai ficar perto da tangerina, um offzinho. Venho aqui, seleciono tudo, arrasto e ele já salva também outro padrão. Eu posso fazer um composê desse padrão, certo? Isso é bem legal, essa forma de fazer rapó, ela fica perfeita, sem. Às vezes vai aparecer umas linhazinhas, mas é bug da visualização do Illustrator, porque por essa técnica ela não tem como dar muito errado não, tá? Umas dicas que eu dou para vocês e por que eu faço esse passo a passo dessa forma. Por exemplo, se eu tivesse se eu não tivesse feito o quadrado transparente de trás, né? Por que eu fiz esse quadrado transparente de trás? Pronto, aqui a gente tem a imagem só com o quadrado azul. Organizar, sem enviar para trás. Se eu arrasto tudo isso sem ter feito aquele quadrado transparente, esse meu padrão ele vai ficar salvo com as sobras desse rapó, sabe? Mas ó, vejam aqui que ele fica com as sobras do rapó, que não é muito interessante para a gente. Ainda dá para arrumar. O Illustrator, a partir do 6, ele tem uma opção aqui que é Objeto, Pattern e Editar Padrão. E aí ele abre essa caixinha aqui e a gente pode editar as arestas do nosso padrão só arrastando aqui para ficar. E aí ele vai colocando o padrão onde a gente quiser. É um trabalho meio de olho. E aí, à medida que vocês vão mexendo, vocês vão vendo que ele vai arrumando o padrão de uma maneira que não fiquem esses. Pronto. Dá para fazer desse jeito também. Aí aqui eu vou em Done, feito, e pronto. Tem o padrão, ele já edita aqui o padrão que eu fiz. Eu prefiro fazer da outra maneira, criando o quadradinho para trás, porque geralmente pode vir a dar algum problema. Não deu aqui, né? Mas pode, sei lá, de repente. E aí eu vou só mudando aqui os meus padrões e também posso, em editar padrão, objeto, pattern, editar pattern. Eu posso vir aqui no meu objeto e mudar a cor do fundo, de repente, se eu quiser, né? Deixa eu ver. Opa, não. Aqui, pronto, editar padrão. Ele tá azul, eu posso botar ele de um verde, por exemplo, e aí ele já altera. Eu posso salvar como uma cópia verde, sei lá, musgo. É meio um azulado petróleo, né? Mas eu vou ter verde musgo, ok. Ok. E ele já salva aqui também como uma nova variante, tá? E aí com esses meus, eu vou pegar aqui minha blusa, Ctrl C. Vou trazer ela para cá. E eu posso, de repente, vir aqui e só copiar a minha estampa para dentro da minha blusa, né? Vou só botar o contorno preto. Ou posso pegar também o meu padrão, pegar o meu padrão branco, o meu padrão transparente, off, né? Aqui. Mais uma dica. Aqui o desenho tá do tamanho do rapó original, né? Mas numa blusa ele não vai ficar assim. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão vir em Objeto, Transform, Escala. E aí vocês vão poder mexer aqui. Certifiquem-se de que esteja ativado só o transformar padrão, não transformar o objeto, que senão vocês vão
aumentar o objeto. E aí transformar padrão, marca aqui, e comecem a mexer aqui para colocar a estampa no tamanho que vocês achem que vai ficar bacana no desenho de vocês, tá? Acho que por aqui tá bom. Ok. E eu consigo ter rapidamente a minha estampa aplicada numa roupa, aplicada em um outro objeto. Por hoje é isso, eu quero que vocês tentem executar e a partir dessa técnica sintam-se livres para desenvolver os padrões que vocês desejarem e os rapós que vocês desejarem, ok? Bom trabalho e até a